Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Que alegria voltar aqui a fazer vídeos e apresentar mais um desses vídeos da série Tópicos Fundamentais, Tópicos Essenciais para que todo o nosso conteúdo aqui, a nossa transmissão e compartilhamento possam fazer sentido. A gente precisa estabelecer alguns tópicos essenciais para o entendimento. Existem alguns poucos vídeos desta série fora das outras séries que eu estou aqui desenvolvendo num período aqui, um hiato aqui da continuidade normal dos vídeos, uma espécie de tempo de férias. E estou aproveitando aqui para estabelecer esses vídeos que são pontuais e importantes para a gente marcar esses entendimentos, né, dos tópicos essenciais do caminho de Bhakti Yoga, sobretudo sob a lente de Sri Ramakrishna Paramahansa. Mas o que é Bhakti Yoga? É o caminho do amor e da devoção a Deus, ou seja, é aquele caminho espiritual que entende que o sumo bônus da existência é conhecer e amar a Deus, se unir a Ele numa eterna conexão amorosa, e é desenvolvido aqui, da maneira como eu descrevo, sobretudo pelas escolas indianas vedânticas de Bhakti, na qual nós temos os representantes, os grandes professores, os grandes acharyas, como Ramanuja, como Madhva, como Nimbaka, como Vallabha, como Sri Krishna Chaitanya, como Sri Ramakrishna Paramahansa. Então, esses grandes professores de Bhakti são o elemento no qual eu estou aqui me pautando para apresentar essa exposição, né? É claro que existem diferenças, né, tópicas entre cada um desses professores e suas escolas. São escolas distintas, né? Chaitanya Mahaprabhu e Sri Ramakrishna tiveram os seus seguidores e a sistematização dos seus ensinos foram feitos pelos seus seguidores, mas nós temos os ensinamentos, não é? Em Sri Chaitanya há mais uma transmissão reconhecida, né, como autenticamente representando seus ensinamentos, que de respeito a Sri Ramakrishna nós temos que recorrer mais mesmo aos próprios ensinamentos de Thakur, já que muitos dos seus discípulos seguiram um caminho diferente do que ensinou Sri Ramakrishna na sua pureza e integralidade. Então, quando eu estou falando aqui de Sri Chaitanya, eu estou falando dos seus Goswamis, que de fato implementaram, né, uma sistematização dos seus ensinamentos. Quando eu falo de Sri Ramakrishna, estou falando dele mesmo, não estou falando dos seus discípulos. Seus queridos e iluminados discípulos e grandes almas, mas que desenvolveram uma outra proposição daquilo que nós poderíamos chamar assim mais de Neo-Vedanta. Então, esse caminho de Bhakti Yoga que eu estou estabelecendo aqui, nós precisamos atentar para alguns fundamentos, para entender do que se trata. Como eu disse para vocês aqui em outra oportunidade, eu criei um grupo, né, no WhatsApp, que era justamente para aprofundar esses tópicos de Bhakti Yoga. Poder conversar assim mais detidamente sobre conceitos. É um grupo pequeno, e deve ser pequeno mesmo. E eu estou assim, me esforçando em passar para as pessoas qual é o sentido das nossas conversas, por qual razão devemos estar reunidos num grupo de WhatsApp para conversar. Não é para conversar sobre qualquer assunto, né? Sobre polêmicas, sobre qualquer tema que dê na veneta, assim, porque já temos a internet ordinária comum para isso, né? Se você cria um grupo é para se especializar mais, né? Ser mais específico. E o nosso caminho é o caminho de Bhakti Yoga. Então, ensinar o que é esse caminho de Bhakti Yoga é a minha responsabilidade do grupo. Eu não sou uma grande personalidade, nada disso, mas eu sou um interessado nisso, né? Então eu tenho digamos assim, inclinação para poder orientar esse ensinamento. E eu falava com eles da necessidade, né, desses tópicos conceituais, e duas amigas que estão no grupo, duas irmãs queridas, elas me sugeriram, né, em separado, e eu achei muito legal a conciliação da solicitação delas, que eu pudesse elaborar alguma coisa, alguma explanação mais detalhada sobre o tópico do eu, do ego, né? Que essas coisas são às vezes meio confusas, né? Sri Ramakrishna fala em desenvolver o eu maduro, algumas pessoas falam em eliminar o eu, né? O ego, o problema do ego. E, afinal de contas, como que é isso, né?
no caminho de Bhakti Yoga, evidentemente. Então, é disso que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Eu fiz algumas anotações para que nada se perdesse. Evidentemente que eu vou tratar aqui com naturalidade, como sempre faço, né? Nessas exposições, para não ficar um negócio assim muito... Eu já tenho muitas séries na qual eu leio livros e comento, né? Esse aqui eu não vou ler nada. Eu só marquei mesmo alguns tópicos para eu não poder esquecer, né? Porque muitas vezes eu esqueço, né? De falar uma coisa e fico pensando assim, puxa, o vídeo faltou aquele detalhe, e às vezes isso vai fazer falta para a explicação. Então hoje aqui eu me preocupei em pontuar assim alguns tópicos, acho que 15 tópicos que eu vou tratar aqui nesse vídeo, para tratar da questão do eu, do ego, do Atman, né? E vamos aqui distinguir a perspectiva de Bhakti de outras perspectivas que são avessas a Bhakti. Os caminhos da Advaita Vedantas, os budismos, né? Matadores do eu, essas coisas todas. Mas vamos tratar aqui por partes. Ok, meus amigos? Então é isso. Primeiro tópico que vamos tratar hoje é o seguinte. Nós somos a alma. Nós não temos uma alma. Nós somos a alma. E a alma, isso que somos, ela é eterna. Ela sempre existiu. Ela não foi criada. Ela sempre existiu. Ela nunca nasceu e ela nunca morreu. Então assim, eu, Marcelo, evidentemente fui criado. Evidentemente eu nasci. Fui concebido pela união dos meus pais, né? Sexual deles. Criaram um corpo para mim. A alma integrou-se a esse corpo. E esse corpo saiu, né, do ventre da minha mãe. E eu nasci para o mundo neste dia e vou morrer em um determinado dia que só Deus sabe. Né? Então, o Marcelo, o personagem aqui, Marcelo, e vocês todos que estão me assistindo, evidentemente nasceu e morre. Mas quem eu sou verdadeiramente não é Marcelo. É alma. E esta alma não foi um dia criada, ela sempre existe. Por que ela sempre existe? Porque o que somos, a alma, ela é manifestada da energia de Deus. No vídeo que tratava aqui desses tópicos fundamentais, o primeiro desta série, o vídeo que está fixo nesse canal, você vai entrar nesse canal no YouTube, vai ter um vídeo fixo. O vídeo fixo vai tratar de dizer que tudo que existe visivelmente falando é a energia de Deus. E a vida infundida nessa energia é o próprio Senhor. O Senhor e sua energia é tudo que existe. Nada que existe é alheio a Deus, porque é manifestado de sua energia. E nós somos manifestados da energia de Deus. Sri Ramakrishna chamava essa energia de Shakti, o seu poder. No Bhagavad Gita, Sri Krishna diz: tudo que existe é manifestado do meu poder. É manifestado da minha energia. A Prakriti. A Prakriti superior é a alma dos viventes. A Prakriti inferior é o corpo dos viventes e os objetos sem vida. Então, este corpo é a energia inferior de Deus. Essa personalidade, esse personagem, Marcelo, conectado a este corpo. Essa mente é a energia inferior de Deus. Mas a vida, real vida, o verdadeiro ser, o verdadeiro eu, que se comunica aqui através do Marcelo, é a energia superior de Deus. Mas ainda assim é energia de Deus. Então, assim, é da natureza do poder de Deus, mas não é Deus. Entende a diferença? A diferença do panteísmo? Não é que nós sejamos Deus. Ah, mas então existe alguma coisa que não é Deus? Existe alguma coisa separada de Deus? Não. É completamente dependente dele. Vive nele.
Ele vive em nós, mas ele é completamente independente de nós. Então nós somos, de certa maneira, da natureza de Deus. Nós somos porque somos da natureza do seu poder. Mas você tem o poderoso e o seu poder. O seu poder é dele, mas não é ele. Vocês entendem? Vocês entendem porque nós não somos Brahman? Em um certo sentido, podemos dizer, tudo é Brahman. Tudo é derivado do poder de Brahman. Brahman em sua Shakti. Então, dependendo de como você fala, se você fala assim muito simplificadamente, você pode dizer, tudo é Brahman porque tudo depende do seu poder. Tudo advém do seu poder. Mas ele está independente. Todos os outros são dependentes dele. Já? Então esse é um ponto essencial. Nós somos a alma, nós não somos o corpo, nós não somos a mente, nós não somos o personagem fulano, ciclano, beltrano. Nós sempre existimos. Nós nunca fomos criados. Por quê? Porque Deus e o seu poder são sempre eternos. Deus nunca foi sem poder. Então o poder sempre existiu. O poder de Deus sempre existiu, mas o poder de Deus é dele, não é ele. Entende a diferença? É sempre junto e ao mesmo tempo separado. É uma inconcebível igualdade e diferença. Muito bem. Então, somos manifestações do poder de Deus, somos a manifestação do poder superior de Deus, porque somos a alma vivente, não somos o corpo perecível e transitório ou os objetos sem vida, mas ainda assim somos dependentes de Deus, porque somos manifestação do seu poder. A alma, então o que somos, é uma energia superior de Deus, como eu disse aqui. Mas ela se associa com a energia inferior de Deus. Que é o quê? Eu, que eu sou, alma espiritual eterna, me associo com um corpo gerado pela união dos meus pais. Dou, então, vida, voz, ação a esse corpo. E assim como existe eu associado a esta forma inferior, existem outras incontáveis almas associadas a outras formas. Como, por exemplo, a minha cachorrinha que está dormindo aqui. Malani. Ela é uma alma espiritual eterna. Quem? Malani? Não. Malani é a forma, a energia inferior, a qual essa alma eterna, que eu não sei o nome, mas que tem um nome, é uma pessoa, um purusha eterno, associou-se a esta energia inferior e vive, manifesta-se aqui na forma do cachorrinho, na forma da aranha, na forma da formiga, na forma de um ser espiritual muito poderoso existindo em outra dimensão. Como se dá essa pluralidade de associações entre energia superior e energia inferior? Pela vontade do Senhor, desde sempre. Então existem almas associadas de uma maneira e almas associadas de outra. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que é da tradição cristã, vai entender isso muito bem, porque você sabe que Deus criou os anjos e criou os homens. E criou os animais, não é verdade? Para o cristianismo, para o islamismo, a alma do animal é uma, a alma do homem é outra, a alma do anjo é outra. Não é verdade? Dentro dessa concepção que estamos tratando aqui, do caminho de Bhakti Yoga pelas escolas vedânticas, é também assim, só que a alma não está eternamente destinada a ser animal, eternamente destinada a ser homem, eternamente destinada a ser anjo. A alma está destinada a ter um relacionamento com Deus em várias instâncias. Então o que acontece? Entre os homens nós podemos perceber que existem pessoas muito avançadas espiritualmente, pessoas que são muito atrasadas espiritualmente,
pessoas que estão no meio do caminho. Isso se dá pela pluralidade de relações entre energia superior e energia inferior. Claro que aqui nós temos o mecanismo do karma, que faz com que os nascimentos sejam diferentes. Mas ainda assim, segundo o ensinamento de Sri Ramakrishna Paramahansa, segundo o ensinamento de Madhvacharya e de outros acharyas desse caminho, existem almas que são eternamente presas à transitoriedade. Existem almas que em um dado momento, pela graça de Deus, libertam-se dessa transitoriedade, e existem almas que nunca foram atadas. Isso se dá pela vontade do Senhor. Todas são almas espiritualmente eternas, todas são almas espiritualmente partes de sua energia superior, mas elas são lançadas em relação à existência em modos distintos. Aqueles aqui que são familiarizados ao Evangelho vão lembrar da parábola que o Senhor Jesus conta a respeito do filho pródigo. O filho pródigo é o filho de um homem muito rico. Ele tem um irmão. O filho pródigo não tem muito apreço pelo seu pai, pede a herança. O pai não morreu, mas ele pede a herança, ele quer se separar do pai, ele sai. O pai é muito misericordioso e dá a ele o dinheiro que ele não merecia receber, e o filho sai pelo mundo para viver nos gozos do mundo. Em um dado momento, o dinheiro acaba, ele passa muitas dificuldades, então ele busca retornar à casa do pai para tentar uma vaga de empregado, porque ele já não é mais filho do pai, mas o pai o recebe como filho. Aquele outro filho que ficou na casa e que nunca abandonou o pai diz: como é possível que você o receba assim? Ele nos traiu, ele o abandonou, ele é um ingrato. Então o pai diz a ele que não, filho, eu estou feliz porque ele retornou. Ele, né? Devemos, né, valorizar isso. Aquele outro filho, ele é uma alma que nunca abandonou a casa do pai. Aqui nós percebemos que ele é uma alma eternamente distinta daquela outra, que foi, aprisionou-se e retornou. Nós ainda vemos que na casa do pai existem funcionários. Vocês acham que essa parábola do Senhor Jesus ela é descuidada? Que ela não tem simbolismos? Que ela não tem significados? Claro que tudo tem significado. Então nós temos tipos diferentes de relações eternas que definem as nossas possibilidades. Você vê, neste mesmo mundo onde o Senhor Jesus esteve presente perante tantas pessoas, alguns se prostraram aos seus pés, outros o quiseram crucificar. Entre os mesmos judeus existiram seus fervorosos devotos e aqueles que queriam a morte de Jesus. Entre os romanos existiram aqueles que se curvaram perante Jesus e aqueles que os desprezaram. Por que isso se dá? Porque as condições eternas de cada uma dessas almas não é mudada. Então, talvez um querido amigo, uma querida amiga ouvindo essa questão diz: mas isso é uma predestinação? Isso acaba com o nosso livre-arbítrio? Não, claro que não. Estamos todos diante dos mesmos eventos? Às vezes, não é? Não sempre. Nós não podemos ter percepções diferentes desses eventos? Não estamos exercendo a nossa liberdade? Mas quanto há de condicionamento a essa liberdade? Vamos ficar aqui numa discussão do tipo sexo dos anjos, né? Mas o ponto é que todo aquele que se diz magoado porque Deus impôs a alguns a impossibilidade de se associar a ele, deve saber que se você está magoado com isso é porque você tem toda a vocação para se associar a Deus amorosamente. Mas existem aqueles que não querem. Existem aqueles que a associação com Deus seria um inferno. Então, por qual razão Deus iria impor a esses algum tipo de solução? Não é verdade? Quinto tópico. As almas que são eternamente atadas à energia inferior, essas almas existem, né? Elas vão sempre viver nesse universo de transitoriedade, né?
Existem aquelas outras que estão nesse universo de transitoriedade, percebem isso, mas elas não conseguem se desatar. Existem aquelas outras que estão presas a esse universo de transitoriedade, conseguem perceber isso, mas lutam obstinadamente para se associar a Deus. E conseguem pela sua graça. E existem aquelas outras que nunca estiveram associadas. Sri Ramakrishna Paramahansa descreve isso na analogia dos peixes no lago. Alguns estão presos na rede de pesca e se aprofundam na rede achando que estão seguros nela. Alguns estão na rede, sabem que a rede significa morte, mas não conseguem ter ânimo para sair da rede. Existem aqueles outros que lutam obstinadamente para escapar da rede. E existem aqueles outros peixes que não foram pegos pela rede. Essa característica da existência das almas e das relações, ela se dá profundamente no nascimento humano. Aqui estamos falando do nascimento em uma forma consciente, ok? O nosso verdadeiro eu, ele é espiritual, ele é eterno. Qual é o nosso falso eu? O nosso falso eu é esse da criatura que nasce e morre infinitas vezes. O nascimento do tipo humano, ele está no meio do caminho das possibilidades de manifestação. Existem outras formas que são muito superiores à humana, que vivem em mundos muito mais bem-aventurados. Mundos que existem prazeres que nós não conhecemos e que sofrimentos que nós conhecemos aqui nem existem. Esses seres, no entanto, eles estão tão superiores a nós que eles se esquecem de buscar o sentido da vida e buscar Deus. Na tradição védica chamam esses deuses de devatas. Às vezes se traduz isso como semideuses, mas é uma má tradução. Não existe nenhum semideus, nenhum semidevata. Existem devatas. Esses seres anseiam pelo nascimento humano. Por quê? Anseiam pelas nossas misérias? Anseiam pelo nosso atraso? Anseiam pela nossa pouca vida? Não. Anseiam pela oportunidade de ansiar por Deus. Existem aqueles outros seres em reinos diferentes, inferiores, nos quais eles não podem pensar em Deus. Eles não têm condições de ter anseio, não é? O tipo humano é o tipo mediano, na qual nós podemos ansiar por Deus. Desenvolver isso, né? Então, quando a gente pensa no nosso eu falso, nós pensamos o quê? Nós pensamos no fulano, pensamos no ciclano, pensamos no beltrano. Nesses personagens históricos que estão aqui. Marcelo nasceu no ano tal, morreu no ano tal. Eu observo a minha trajetória como Marcelo, o meu cenário na qual eu nasci, na qual eu vivo. Eu sei que tudo isso é transitório. Eu vejo o mundo desmoronando. Eu vejo pessoas que existiram na minha vida que não existem mais. Eu vejo países que não existem mais. Eu vejo tantas coisas que já desapareceram. Eu sei que isso é passageiro. Mas aquilo que dentro de mim diz eu sei que não é passageiro. Eu sei que é a minha natureza eterna. E isso é o que sempre permanece. Não é o Marcelo. Não é? Na tradição cristã, também na muçulmana e tal, nós estamos acostumados a lidar com a ideia de que o porvir é a existência eterna do fulano, do ciclano, do beltrano. Temos uma vida só e nascemos aqui. Claro que isso tem muita dificuldade de resolver vários cenários complicados, né? Essa não é a perspectiva Bhaktivedanta. Definitivamente o fulano, ciclano e beltrano não é o que somos. Não é? Mas nós estamos associados demais com esses fulanos, ciclano e beltranos e por isso nos perdemos aqui. Nos perdemos aqui nos seus desejos, nos seus anseios. Não é? Não conseguimos buscar Deus.
Porque Deus não encaixa muito bem com a nossa existência aqui de fulano, ciclano e beltrano, né? E esse é um dilema. Nós nunca vamos nos fundir com Deus, a ponto de perder esse eu distinto. Pois Deus é o supremo ser. Esse supremo significa dizer que ele é sempre distinto das suas energias, né? Tanto das superiores, as nossas almas, quanto das inferiores. É apenas entendendo que Deus é supremo às suas próprias energias que podemos entender a existência de um relacionamento entre Deus e as suas energias. Deus só pode infundir vida na matéria inerte porque ele é um e a matéria inerte é outra. Ele só pode se relacionar com almas eternas porque ele é um e as almas eternas são outras. Sem isso não há relacionamento, não é? Então, nós não devemos querer matar o eu, como ensinam alguns caminhos, né? Não há sentido nenhum nisso. O que nós devemos fazer é orientar o nosso eu imaturo, fulano, ciclano e beltrano, para o eu maduro, que é o eu consciente de Deus, o eu devoto, né? O eu imaturo é esse, né? Eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou branco, eu sou católico, eu sou de direita, de esquerda, eu sou isso e aquilo, né? Esse nós sabemos, é passageiro, né? É transitório, é esquecível. Como que nós amadurecemos, então, a nossa experiência do eu aqui, enquanto fulano, ciclano e beltrano? Esquecendo o nosso nome, deixando nosso trabalho, deixando nossas roupas, vivendo como andarilhos? Não. Não. Dentro, cada um do seu próprio escaninho, dedicando a nossa mente a Deus, como almas eternas, vivendo incorporados em cada um dos personagens em que estamos aqui. Então, através disso, nós temos um relacionamento indireto com Deus, através da devoção. Não é? Então, eu não vou fingir aqui que eu não sinto a pele do Marcelo. Sinto. Mas eu, enquanto vestindo essa roupa, trabalho a minha consciência do eu real, não é? Então a gente deve viver essa relação com Deus dentro do nosso personagem, né? Como dizia Sri Ramakrishna, né? Como a empregada do interior deixa sua família na aldeia, vai para a casa do patrão, atende o telefone. Não era telefone na época de Sri Ramakrishna, mas atende a porta dizendo a minha casa e tal, como se fosse dela. Pega os filhos do patrão no colo e diz, meu Hari, minha Radhika. Mas ela sabe que os filhos não são dela, a casa não é dela, a casa dela e a família estão lá na aldeia. Ela cumpre sua função, ela faz o seu trabalho. Né? Então aqui a gente vive esses vários personagens, né? Homem, mulher, criança, adulto, velho, rico, pobre, casado, solteiro, preto, branco, azul, amarelo. Não importa. Solteiro, casado. O tipo de vida, a plataforma que a gente está, a gente se relaciona com Deus. Nisso a gente desenvolve o nosso eu maduro. Então, o simples desapego do mundo, pregado por muitos, né? Desapego. Ele é estúpido. Por quê? Porque nós sempre teremos apego. Sempre. Por que sempre teremos apego? Porque nós somos um eu. Fulano, ciclano, beltrano? Não. Livre-se você de todas as características identificatórias do seu personagem, ainda assim você terá anseios. E serão mundanos. Qual é o único anseio que não é mundano? O anseio por Deus.
Então, precisamos colocar um anseio, um apego, gravem a palavra apego, sempre haverá apego, porque nós somos um ente que busca. Este apego deve ser o apego superior a todos os outros apegos, que é Deus. É só o hipócrita, é só o mentiroso que diz que não tem apegos, né? O caso é que nós precisamos amadurecer o nosso apego, direcionando para Deus. Vocês devem lembrar aqui, né? Do caminho do príncipe Siddhartha Gautama. Ele estava muito ansioso por uma solução para que as jivas sofressem menos, para que a sua querida mulher pudesse alcançar o fim do sofrimento, para que os pobres pudessem alcançar o fim do sofrimento. Então ele buscou uma metodologia para a libertação dos indivíduos, caracterizando várias possibilidades para que várias almas distintas alcançassem a liberação do samsara, não para que se derretessem num ácido e deixassem de existir. Não, nunca propôs para que alcançasse felicidade. O anseio pela felicidade é natural, é lógico, é lícito. O eu maduro entende apenas que a felicidade é Deus. Então, nisso desenvolve-se vida espiritual. O que é vida espiritual? Desenvolver crescente anseio por Deus. Né? Por isso que Sri Ramakrishna fazia uma diferença entre Bhakti e ritual religioso. Ritual religioso, Sri Ramakrishna chamava de Karma Yoga. União com Deus através de ações, de atos e atividades. Bhakti Yoga é a união com Deus através de desenvolvimento de apego por Deus. Ah, mas no apego por Deus não tem rito? Tem. Mas o rito só virará parte de Bhakti quando ele for uma manifestação de apego. Anseio por Deus. Né? Então, os tópicos essenciais dessa perspectiva é: eu estou aqui como Marcelo. Este eu do Marcelo, ele vai ser defendido por mim. Quando eu escovo os dentes, quando eu tomo um remédio para pressão, quando eu me alimento, quando eu me protejo da chuva. Não é verdade? Eu estou cuidando do Marcelo. Eu me relaciono. Todos esses cuidados, eles são totalmente pertinentes, e não tem nada de errado com isso. Mas eu devo saber que este personagem, Marcelo, e tudo que implica ele, né, é transitório. Mas eu não sou transitório. Que eu, a alma espiritual e eterna, que manifesta-se através do Marcelo. E isso vale para todos nós. Então, quando a minha cachorrinha, por exemplo, está aqui comigo, ela também busca felicidade. Só que a felicidade dela está relativa ao quê? Às coisas mais simples da existência, da sobrevivência. Claro que ela também, como um animal superior, desenvolve algumas características que a gente percebe. Inteligência, afeto, tudo mais. Com certeza sim. Mas tudo isso é muito rudimentar. Então a gente vê que o bichinho, como o cachorrinho, ele busca amar os seus donos profundamente. Né? Swami Vivekananda dizia, né, em relação a Thakur Sri Ramakrishna: em relação ao meu mestre, eu tenho a devoção do cachorro. Né? Ele associando, né? Então, o animalzinho não consegue desenvolver na sua forma a subjetividade do pensamento em Deus, porque ele não consegue desenvolver uma profunda subjetividade a respeito do próprio eu. Existem animais que reconhecem-se como um eu distinto dos outros. Sabemos disso. Sabemos que certas aves muito inteligentes, né, conseguem, né, se identificar como indivíduos no meio da sua coletividade de outras aves. É o exemplo do corvo, por exemplo. Mas ainda assim, acreditamos nós, que a compreensão do corvo sobre ele tem limites.
que são superados na forma humana. Mas então quer dizer que a alma do corvo é uma alma inferior? Não. A estrutura na qual aquela alma se manifesta é inferior. É como um exemplo que eu sempre dou, né? Você pega um DVD colorido, um filme com muitas cores e muitas músicas, um áudio maravilhoso, e você coloca para reproduzir esse DVD num televisor que não tem cor e não tem som. A reprodução daquele filme que está no DVD será sem cor, será preto e branco e será sem áudio. Mas isso nada tem a ver com a alma, com o DVD. Tem a ver com a mídia na qual ele foi exposto. Então a nossa alma, que é da natureza da energia superior de Deus, ela tem potenciais muito grandes. Mas às vezes ela está envolvida numa forma, associada a uma forma inferior. Por qual razão? Em razão do karma. Ah, mas como então? Qual o sentido de evoluir? Quando você nasce como, por exemplo, um caracol, não tem nenhum objetivo de evoluir. Por alguma razão, você, a alma eterna, associou-se à forma do caracol, porque talvez você tenha ansiado por coisas de caracol. Uma pessoa que vive uma vida humana e não pensa em Deus, só pensa em acasalar, por exemplo, por qual razão não nascer como um cachorro? Não é verdade? Se o nascimento humano próprio para pensar em Deus foi desperdiçado, talvez a sua energia de vontade incline-se para uma forma mais primitiva, que vai gozar mais da vida puramente animal. Mas depois de um tempo, sempre retorna à forma na qual ele pode pensar em Deus, neste mundo e em outros da mesma faixa. Não é? Sempre nesses casos em que nos identificarmos com uma forma do tipo humana, vamos ter essa dualidade, o eu imaturo como a mais fácil possibilidade e o eu maduro, o eu do devoto. Quando então desenvolvemos o eu maduro no mundo, vivemos aqui, tá? Como pessoa casada, como pessoa que tem filhos, pessoa que tem trabalho, obrigações e tudo mais, mas no nosso íntimo, nosso coração está voltado para Deus. Sempre que temos a chance, escapamos para adorar a Deus. Sabe quando você tem assim uma pessoa amada, que você tem o seu trabalho, tem as suas atividades, mas no final do dia você corre lá para ter alguns minutinhos com a pessoa que você ama? Esse é o devoto em relação a Deus. O coração dele pulsa mesmo em relação ao amado. Quando desenvolvemos isso em nossa vida, as nossas ações são despreocupadas de interesse. Não estamos mais trabalhando para nós mesmos. Estamos trabalhando apenas para administrar a vida a qual o Senhor que amamos nos impôs. Nós desenvolvemos o eu maduro. O que acontece? Quando isso chega num ápice, nós conhecemos Deus. Sri Ramakrishna dizia, eu vi Deus! Mas ele é muito mais real do que vocês que eu vejo. É ver Deus. É ver Deus. Deus existe para se relacionar com você. Ele é sempre outro, nunca é você. Quando você se relaciona com ele, é porque você o ansiou muito. Loucamente. Sri Ramakrishna diz dos 3 apegos, né? O que a mãezinha tem pelo filho recém-nascido, o que o avarento tem pelas coisas materiais e o que a esposa casta tem pelo seu amado. Quando esses 3 apegos humanos reunidos estão por Deus, está chegando a hora em que Deus se revelará. Quando então esta alma que alcançou esse profundo desejo de Deus morre, muitas vezes ela tem ainda sanskaras para queimar. Ela ainda tem que voltar aqui outras vezes para se erradicar de certas amarras. Mas ela nunca esquece de Deus. Em um dado momento, ela não tem mais karma. Os karmas foram queimados pela devoção pura. E aí o que acontece? Deus dá a esta alma um corpo de amor. Para quê? Para que esta alma manifeste-se em um relacionamento eterno com o Senhor
Onde? Na transitoriedade? Na energia inferior do Senhor? Não. É na energia superior do Senhor? Não. A energia superior do Senhor você é. Aonde então? Na própria natureza do Senhor. Ué, mas não entendi, Marcelo. Todo o universo é a mãe. Todo o universo é a Shakti de Deus. Nós somos a energia superior da Shakti. As coisas inanimadas em nossos corpos são as energias inferiores. Que lugar é esse que existe onde nós podemos ter um corpo de amor e que vamos viver com Deus? A própria Svarupa, a própria natureza do Senhor. Porque lembra, meu querido, Deus é o poderoso, o seu poder manifestou o universo em transitoriedade e as almas que vivem neles. Mas Deus está além do universo. Então, se você o alcança por Shuddha Bhakti, por prema, por amor puro, dissolve-se a sua vinculação com o universo da Prakriti e você vai viver como Purusha, com o Purushottama. Onde? Na sua própria natureza. É como se Deus manifestasse o seu próprio mundo. Os devotos de Krishna chamam isso de Goloka Virindavan, a morada do Senhor. Então, Sri Ramakrishna diz, né? Krishna é eterno, os seus devotos são eternos. Veja, devotos eternos. Ele não disse enquanto forem ignorantes, não. Aqueles que alcançaram amor puro por Deus, diz Thakur, receberão deles um corpo de amor, um corpo de amor. Foi o que alcançou Narada Muni. Narada Muni em vida, sua mãezinha faleceu, ele viveu uma vida de asceta, em um dado momento meditando muito nas formas do Senhor, ele teve um vislumbre de Vishnu, mas perdeu aquele vislumbre, então ele ficou desesperado, e o Senhor então disse a ele na sua consciência, nessa vida não dá para você me ver, mas você vai deixar esse corpo e vai queimar o seu karma, então eu vou dar a você um corpo eterno, na qual você vai se relacionar eternamente comigo, nunca deixará de me ver. E este corpo eterno de Narada é o corpo do imortal Narada Muni. Então, a nossa existência com almas eternas tem como sumo bonum, o bem supremo, este relacionamento final. Isto é Bhakti Yoga. Outros caminhos vão dizer que não, o objetivo é que você seja Deus. Só que você não pode ser Deus, você não pode se unir a Deus a ponto de perder sua individualidade. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Porque Deus é o Supremo. O Supremo não está unido a nada. Claro que você pode se unir a Deus no sentido da teoses do cristianismo ortodoxo, por exemplo, no sentido de que eu posso me unir a você. Nós podemos estar unidos no mesmo ideal. Nós podemos estar unidos no mesmo projeto? Unidos. Unidos é sempre dois, tá bom? Pelo menos. Não é fusão. Fusão não. Nunca será assim. Porque o Supremo é completamente único. Mesmo em relação à sua Shakti. Ah, mas a Shakti não está sempre unida a Brahma. Mas é Brahma e sua Shakti. Não é uma coisa só. Ainda que, de muitas maneiras, é o fogo e o seu calor. Mas o fogo e o calor ainda são coisas diferentes e iguais, porque é uma inconcebível diferença e igualdade. Então, qual é o ponto aqui do ego? O que é o ego? O ego é eu. O que é Atman? Atman é eu. Quando falamos Atman, queremos caracterizar o quê? O nosso eu eterno que nunca morre. Quando falamos ego, de modo geral, estamos querendo falar do nosso eu imaturo. Não é verdade? Fulano é um egocêntrico. Quem é egocêntrico? O fulano Ciclano Beltrano. Né? Quando falamos em Atman, não estamos falando de fulano Ciclano Beltrano. Só que, de maneira geral, pela influência do Advaita Vedanta e tudo mais, nós vamos estar pensando nesse Atman como Brahma. E não é isso. Associado da natureza imortal de Deus, sim, mas nunca o mesmo.
não é? Porque o Atman se vincula, esquece de si mesmo e está vinculado à transitoriedade do eu pequeno. Brahma não. Não é? Brahma é o conceito do absoluto. Então, quando pensamos no todo, Sri Ramakrishna dizia, né? Você pega a fruta, ele dizia a fruta de Bel, os vedantistas, os advaitins, querem pegar a polpa, pesar a polpa e dizer a fruta de Bel pesa o peso da polpa. Thakur dizia, você perde o peso real dessa fruta de Bel. Qual é o peso real? A polpa, sim. A casca, sim. As sementes também. Então, Jagat e Jivas são reais. Esse é outro ponto, né? Não existe nada irreal aqui. O que é transitório? Fulano, ciclano, beltrano. Mas o eu que vive através do fulano, ciclano, beltrano é eterno. Este eu, ele é Satchitananda? Não. Ser de consciência e bem-aventurança, parcialmente. Nós somos seres, nós temos consciência, né? Cetana, nós temos consciência intrínseca e nós queremos bem-aventurança. Mas nós temos bem-aventurança? Nós temos consciência do ser, né? Ofuscada. Nós temos consciência plena, muito obscurecida. Então, como que nós podemos ser Brahman? Eu sou aquilo. Não! Nós estamos naquilo. E aquilo aqui estamos caracterizando como o poder abrangente de Deus. Mas Deus não é aquilo. Deus é aquele. Deus é o ser. O ser que buscamos. Como que buscamos? Como seres. Então, o budismo, por exemplo, que fala muito sobre anatman, não eu, e né, vazio. O que ensina o budismo? Que o nascimento humano é fundamental, é primordial, é necessário. Pelo karma se alcança o nascimento humano. Aqui entre nós, né? Falava-se nascimento do Arat, do homem que vai alcançar o lugar de Arat. Por quê, hein? Por que é necessário ter um nascimento humano? Se nós não somos pessoas. Por que não nascer como um cogumelo tão integrado, tão vinculado com várias redes, tão universal? Não, precisamos ser um ente consciente de individualidade, porque a nossa natureza eterna e real é uma pessoa, é Purusha. Então, nós não devemos desconsiderar o nosso eu. O que nós devemos fazer é treinar o nosso eu, fulano, ciclano, beltrano, para o eu do devoto. Então, enquanto homem, mulher, empregado, patrão, rico, pobre, pai, filho, irmão, irmã, solteiro, casado, nós desenvolvemos uma relação funcional com as coisas, cumprindo os nossos papéis nesse mundo, sempre de um modo predominantemente sátivico, sempre buscando o mais simples modo de viver sem negligenciar as nossas responsabilidades dármicas. Lembre-se de Arjuna, né? Ele era um príncipe, tinha que lutar para defender seu povo. Não era para ele pensar, não, eu sou o Atman, eu não sou esse corpo. Não, mas aqui você está associado a esse corpo. Cumpra a sua função. Alimente os seus filhos. Trabalhe, limpe sua casa, escove seus dentes, tome vacinas, alimente seu cachorro, vote conscientemente, respeite a moral, os bons costumes, não faça barulho em determinada hora porque atrapalha o seu vizinho, não é verdade? Tudo isso está dentro da integralidade da sua funcionalidade, mas você faz isso como um serviço a Deus. Deus me colocou aqui e eu vou amá-lo dentro desse posto. Isso é desenvolver o eu maduro. Basta isso? Não. Isso é o caminho. Para o quê? Para que um dia eu me torne louco por Deus. Então, eu verei.
E quando eu o ver, eu vou saber quem eu sou. Na medida que Deus me permitir saber, eu vou queimar as amarras que eu tenho com esta transitoriedade e Deus vai me dar um lugar junto de sua morada quando Ele assim quiser. Mas antes disso mesmo acontecer, já seremos plenamente felizes, porque no nosso coração habitará anseio por Deus. Novamente, pensa na vida de um apaixonado. Ele vive uma vida relativamente comum. Ele está no mesmo metrô lotado com seus companheiros, só que um tá pensando nas contas, tá pensando no time dele que perdeu 4 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro, tá pensando na doença que talvez ele tenha, tá pensando... E o outro está feliz porque está pensando na sua amada, no seu amado. A vida dele é luminosa e feliz, não porque ele tem um carro bom, não porque ele tem um emprego bom, não porque ele tem uma casa maravilhosa, mas porque ele ama. Amar é profundamente vital. Quando você ama a Deus, você alcançou a mais maravilhosa condição para existir. Que os animais não podem ter, que as plantas não podem ter, que os grandes seres, os devatas, não conseguem ter porque eles estão tão bem, eles são tão poderosos, não conseguem ansiar. Sabe quando você é tão superior que você não ama? Que vida seca. Amar é maravilhoso, estar apaixonado é maravilhoso. Apaixone-se por Deus. Então, a busca do eu maduro é o que nos cabe. Não é dissolver o ego, essas besteiras, nada disso. Ah, mas às vezes eu vou ouvir Sri Ramakrishna dizendo que o mundo é transito, que o mundo só Deus é real, o resto é irreal. Como transitório, ele sempre explica isso. E é nisso que devemos nos ater, pensando em Bhakti Yoga. Ah, mas e essa coisa, Marcelo? Isso aí me deixou um pouco tenso, essa coisa das almas eternamente presas. Será que eu sou uma alma eternamente presa? Se você está angustiado com isso, é porque você tem desejo por Deus. Quem é uma alma eternamente presa? Não sabemos, mas provavelmente é aquela que não está nem aí para isso. Fala, e Deus, quero saber de Deus, eu quero mais é viver aqui mesmo. Beleza. É um tatu que fala, né? Pode ter pós-graduação, pode ter mestrado, pode ser milionário, pode ser muito carismático, mas não passa disso, né? Um tatu falante. Então é isso, meus amigos. Eu acho que eu cobri aqui todos os pontos. Eu fiz aqui 15 tópicos, né? Tratando desse tema. Eu espero que ele tenha sido elucidativo. Vou procurar saber isso com as moças que me pediram para fazer esse vídeo, mas minha tentativa é alcançar a todos aqueles que vão entrar em contato com essa explanação de Bhakti Yoga. E claro, qualquer dúvida, qualquer tópico, qualquer coisa que eu não tenha atentado aqui que deveria ser esclarecida, por favor, entre em contato comigo para que possamos aprofundar. Esse é o objetivo desta série. Eu vou retornar a fazer os vídeos de séries sobre temas, né? Perguntas e respostas, o Sri Ramakrishna Kathalita, o Evangelho do Senhor Jesus, o Bhagavata Purana, ensinamentos de santos e coisas assim. Mas essa série aqui ela tem um objetivo de ser constantemente visitada para que se recolha esse conhecimento essencial. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.